Bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós vamos ter a palestra agora do Washington Cunha. Obrigado por aceitar o convite e vir nos visitar. O Washington será nosso novo professor no Recode AI, no Instituto de Computação, juntamente com o Gabriel Bertocco e com a Helena Maia, a partir do ano que vem. Então, esperamos que sejam contratados o mais rápido possível. Nós também. Vocês também. E aí a gente vai começar uma pequena série com o Washington hoje e depois, no começo do ano, com o Gabriel e a Helena, com os temas que eles têm trabalhado e que eles pretendem desenvolver um pouco mais. Então, o Washington é mineiro, assim como eu. Ele é doutor em Ciência da Computação pela Federal de Minas Gerais, terminou ano passado, onde também fez o mestrado dele, terminou em 2019. Sua linha de pesquisa inclui recuperação da informação, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Atualmente é membro do Comitê Gestor e secretário-geral do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inteligência Artificial para Linguística Computacional, Tratamento e Disseminação de Informação, conhecido como INCT, TILD, IAR, que eu também colaboro, desenvolvendo pesquisas voltadas à IA, responsável e sustentável, tema central da palestra de hoje. Então, Washington, muito obrigado. Fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigado. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, professor Anderson. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como o professor Anderson disse, meu nome é Washington Cunha, e hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre a responsável baseada em engenharia de dados para processamento de linguagem natural. Como vocês podem perceber, a gente tem vivido um tempo nunca antes visto. A gente tem muito mais dado do que a gente pode, de fato, analisar. E apesar das grandes vantagens que a gente tem nisso, como, por exemplo, conteúdo cada vez mais personalizado, acesso à informação cada vez mais generalizado, nós temos diversas desvantagens. A principal delas é como é que eu organizo isso, de fato, de maneira representativa e que seja acessível para todas as pessoas. Porque não basta a gente só ter informação, a gente precisa saber como acessar essa informação. Nesse contexto, com esse grande desafio, tivemos avanços enormes nessas áreas de processamento de linguagem natural, tratamento e disseminação de informação. Principalmente a partir do momento em que a gente teve a introdução aqui dos métodos de aprendizado profundo, os métodos Transformers, lá os Small Language Models de primeira geração, e agora os grandes modelos de linguagem. E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja nem necessária, né? Que é sobre a importância da inteligência artificial. A inteligência artificial, nos últimos anos, ela deixou de ser uma matéria de ciclo básico e ela se tornou uma matéria importante e tangencial a todas as outras. Ou seja, ela é ortogonal a todos os campos. Ela é ortogonal à engenharia de software. Ela é ortogonal a, sei lá, as várias aplicações que a gente tem aqui. Ela se tornou extremamente necessária em aplicações de saúde. As pessoas lá da saúde, elas não têm tanto tempo. O que elas fazem? Elas tentam otimizar todos os seus processos o máximo possível através de aplicação de métodos de inteligência artificial. E aí, falando um pouquinho aqui, né? Por que isso aconteceu? Porque a IA transformou a maneira que a gente produz, trata e dissemina informação. Anos atrás, quando a gente estava lá escrevendo papers, a tarefa era muito mais difícil, certo? Poxa, para fazer um texto conciso, direto e etc., era difícil, era desafiador. Hoje em dia, tu faz um texto e tu tem lá acesso a ferramentas que te ajudam e te apontam. Poxa, essa frase aqui está muito estranha, ela está sem nexo aqui. Aí tu acende uma lâmpadazinha e fala assim, poxa, então eu preciso melhorar. E se você ainda pedir os métodos, eles ainda te falam como você pode melhorar isso. Ou seja, tu otimizou uma tarefa. Tarefa de programação. Poxa, se tu tinha um desafio muito grande anos atrás, tu ia demorar dias para resolver ele. Tô falando de tarefas muito complexas. Tu ia passar horas e horas no Stack Overflow. Hoje em dia, alguém aqui continua usando Stack Overflow? Eu também uso de vez em quando. Mas assim, eu vou falar que eu uso primeiro alguma tecnologia para falar assim, poxa, talvez tenha um bug aqui no seu código. E se não der lá, aí beleza, eu começo minha busca no Stack Overflow. Ou seja, a gente troca um pouco o paradigma aqui, certo? A gente troca também o paradigma de tratamento, porque as coisas elas aumentaram. Hoje em dia a gente tem desafios gigantescos por causa desse volume de informação, porque o que antes era somente conteúdo humano, hoje em dia não é mais.
Ou seja, esses métodos de inteligência artificial, e eu vou falar inteligência artificial aqui como um método muito genérico, tá, gente? Assim, pode ser ChatGPT, pode ser o que for, mas eu vou estar usando esse termo aqui. Eles não consomem somente conteúdo que foi gerado por humano. Então, eles estão se retroalimentando de conteúdo que foi gerado por esses mesmos métodos, o que pode causar problemas, certo? E a gente tem a disseminação de informação. Ano que vem, a gente tem um grande desafio, certo? Ano que vem tem eleição. E aí, eu fico muito feliz em ver que o grupo aqui trabalha com deepfake. Porque deepfake ano que vem vai ser um desafio gigantesco. Eu imagino que ambos os lados eles vão ter ataques relacionados a essas tecnologias. E está tudo muito real. Está real no nível de que semana passada eu recebi um vídeo no WhatsApp de uma tartaruga saindo do mar e de repente ela estava voando. Aí eu fui lá e fiz uma pergunta. Google, qual que é a tartaruga que sabe voar também? Porque foi extremamente realista. Ou seja, existe essa preocupação quando a gente fala principalmente de coisas que vão impactar o nosso dia a dia, como são as eleições, em ter alguma ferramenta de checagem que fale para a gente qual que é o conteúdo que é real e qual não é. E aí, que nem eu tinha falado, essas tecnologias elas viraram essenciais no nosso dia a dia. Porque a gente tem aqui os nossos assistentes virtuais. Se vocês pegarem agora e fizerem qualquer pesquisa no Google, vocês vão ver que a primeira resposta não é um documento, uma página de web. É uma resposta que foi gerada automaticamente. E isso trouxe um problema muito grande para a gente. Eu sou da área também de recuperação de informação, faço parte do Cigaiar já há muitos anos, onde, em determinado momento, existiu aquele questionamento. Será que a gente vai continuar existindo como comunidade? Porque recuperação de informação há anos atrás era o seguinte, tu fazia uma consulta e recebia um documento de volta. Quando não era um documento, era uma passagem desse documento, ou seja, uma parte desse documento, e ali teria a informação que você gostaria de obter. Olha só a troca de paradigma que a gente está vivendo aqui em recuperação de informação. Agora a gente não recupera só documento, só passagem, a gente gera conteúdo. Ou seja, quando você faz lá no seu motor de busca, os novos motores de busca, agora eles também têm capacidade de gerar conteúdo. Isso troca o que é recuperação de informação? Não. Por quê? Recuperação de informação nunca foi sobre recuperação de documentos, e sim informação. Então, dada uma consulta, se você retorna a informação necessária para o usuário, tu está fazendo o seu objetivo, tu está alcançando o seu objetivo. E aí, agora, passando um pouco sobre esse avanço, a gente consegue ver aqui os primeiros modelos, lá no ELISA, em 1967, e aí chega lá em 2020, com o OpenAI lançando a primeira ferramenta aberta, o ChatGPT. O GPT primeiro, né, e depois o ChatGPT. E aí a gente pode observar, esse slide aqui está totalmente desatualizado, porque ele só vai até 2023, e eu não consegui completar ele. Por quê? Quando a gente tenta completar esse slide, vira uma bagunça, vira uma selva, e a gente não consegue ver todos os modelos. É raro uma semana hoje em dia que a gente não vê um modelo novo que resolve uma tarefa parcialmente bem focado, e por isso a gente não consegue mais sumarizar a quantidade de modelos que a gente tem. E aí, de acordo com o Andrew Neil, existem dois grandes motivos pelo avanço e sucesso dessas abordagens. A primeira delas é porque existe uma separação muito clara em duas tarefas fundamentais. A primeira é o pré-treinamento, que leva em consideração uma tarefa sempre supervisionada sobre um conjunto gigantesco de dados, eu estou falando aqui de petabytes de dados, e esse conhecimento que é aprendido nessa tarefa sempre supervisionada pode ser aplicado e ajustado pelo fine-tuning desses modelos, que levam em consideração uma aplicação de domínio específico sobre um conjunto de dados que é mais limitado e geralmente anotado. Por que isso aqui traz uma vantagem gigantesca para a gente? Porque eu posso aproveitar todo o conhecimento que eu tive lá, genérico, em uma aplicação de domínio específico. O que é muito mais rápido do que eu pegar todas as tarefas de domínio específicas possíveis e treinar elas do zero para cada uma delas. Só que nem tudo são flores. Existem aqui riscos e oportunidades, e hoje eu vou estar falando mais especificamente de um risco aqui. Os riscos que a gente tem são interpretação de desigualdades sociais. Por que isso acontece? Essas máquinas, esses modelos, eles não fazem nada mais do
que imitar uma realidade que eles conhecem. A realidade que a gente conhece hoje é que a gente tem desigualdade social, a gente tem racismo estrutural e todos os outros tipos de racismo, a gente tem desinformação acontecendo. Ou seja, quando a gente fala que o modelo está alucinando, nada mais é do que ele está fazendo o que ele aprendeu. Porque se a gente tivesse dados totalmente livres de todos esses problemas, esses modelos também não alucinariam dessa forma. E agora, entrando mais específico no tema aqui da palestra, é a questão de um desafio também, que é o desafio de fazer isso de forma sustentável. Aí eu trago aqui para vocês que, apesar daquele ajuste fino lá que eu falei anteriormente, ele ser mais barato do que você treinar para cada uma das tarefas do zero, ele ainda é proibitivo. E eu trago 3 contextos. O primeiro é o retreinamento. Imagina que tarefas que vocês têm que vocês precisem de retreinamento constante. É o caso de atividade de produto, detecção de fraude, onde se eu atrasar o retreinamento do meu modelo, eu tenho um decaimento de qualidade. Ou seja, você tem que traçar aqui, então, um limiar até quanta qualidade eu posso perceber. E por que você precisa fazer isso? Porque tu não consegue ficar treinando a cada decaimento mínimo do seu modelo. Ou seja, você tem que decidir o quanto você vai precisar fazer isso. Só que retreinar custa dinheiro, custa recurso, custa alocação de máquina e tudo mais. Então, a prática que as empresas, os grupos de pesquisa fazem é, vamos delongar o máximo possível do que eu posso trazer aqui de retreinamento. O segundo que também é relacionado a essas restrições orçamentárias, que é o caso de pequenas, médias, grandes empresas e grupos de pesquisa, onde não é raro ver ali esses grupos de pesquisa se estapeando ali numa época de deadline, porque todo mundo quer gerar experimentação, quer gerar resultado, todo mundo quer ter seu paper aceito. Então, a gente tem uma limitação de recursos, a gente tem máquinas que vão estar ali sendo alocadas. Quando não é máquina, é recurso, por exemplo, na cloud, AWS. A gente não tem dinheiro infinito, a gente não tem recurso infinito em nenhum dos tipos de recurso. E também a emissão de carbono. Porque o treinamento desses modelos é custoso. E como a gente sabe aqui, a maior parte da energia gerada mundialmente falando, o que se difere um pouco no Brasil aqui, né, porque a gente tem as hidrelétricas e tudo mais, mas quando a gente fala lá de fora, onde estão alguns servidores gigantescos, é gerado a partir da queima de combustível fóssil. Para colocar em perspectiva aqui, sabe na literatura que somente o GPT-3, que é um modelo relativamente antigo, né, 2020, ele consumiu e emitiu 552 toneladas de gás carbônico. Coloca aí em perspectivas mais tangíveis aqui para a gente, é pegar um carro de passeio comum e andar com ele por 2,1 milhões de quilômetros. Olha só a emissão de carbono que a gente está fazendo pelo treinamento desses modelos. E aí a gente vê que o custo de treinamento desses modelos, eles estão se tornando impagáveis. O custo por token, etc., está ficando uma coisa absurda. E aí você tem 2 opções. Empresas e grupos de pesquisas têm 2 opções. Tu pode cair na onda de usar só LLM para resolver tudo, porque virou uma buzzword, tá? As empresas buscam a gente falando assim, eu quero usar IA. E muitas das vezes não precisa só de IA. Tu pode usar uma parada assim antes, algum método tradicional para resolver parte do seu problema, e aí tu pode usar a IA numa parte muito específica e que realmente necessita, que é o segundo caso aqui. E aí eu vou trazer só um highlight bem rapidinho aqui para vocês de uma experimentação que eu fiz recentemente, que eu utilizei várias LLMs, vários métodos tradicionais e vários SLMs. E o que eu descobri é o seguinte, LLMs superam abordagens tradicionais em média 7%, em termos de qualidade, em média 7%, ou no máximo aqui 26%. Aqui é uma tarefa bem tradicional, que é a classificação de texto. Só que quando a gente compara a LLM com o SLM, a gente vê que ela é em média 2% melhor só que as SLMs. Faz sentido eu utilizar a LLM? Se tu quiser o melhor resultado possível, sim. Só que qual que é o custo disso? O custo é que tu vai ser 600 vezes mais caro que um método tradicional e 8, 9 vezes mais lento do que uma SLM. Então vamos comparar só a SLM com a LLM aqui. Eu estou sendo 10 vezes mais caro para ter 2% a mais de qualidade média.
Nessa tarefa, não faz sentido nenhum. Pode ter alguma tarefa que faça, tá, gente? Aqui eu estou pegando um domínio muito específico aqui, e nesse domínio a gente mostrou que não faz sentido. Então, a proposta que eu trago aqui nessa palestra é não ir ao encontro dessa lei do mais. O que é a lei do mais? Mais dados, mais hardware, mais energia. Ou seja, tu tem tarefas que você consegue resolver de uma maneira muito legal sem ter que ir para esse lado. Porque a literatura, ela mostra que os modelos eles estão se tornando cada vez mais complexos, cada vez mais parâmetros, cada vez mais custo. E, por consequência, também tem aumentado a quantidade de dados em que você usa aqui para treinamento desses modelos. E por que não é interessante aqui? Eu já falei para vocês. Porque, primeiro, a gente não tem capacidade de enfrentar, por exemplo, grandes empresas em termos de recursos financeiros, em termos de recursos humanos. E aí eu trago para vocês 3 alternativas para a gente tratar esse problema. A gente pode criar novos modelos, a gente pode criar novos hardwares, por exemplo, TPUs e GPUs. Mas, sendo sincero, isso aqui também é proibitivo, certo? Criar um novo modelo, vamos falar que a gente vai criar a nova Llama, nova Gemini aqui. Tu tem que fazer muita experimentação, tu tem que fazer muito ajuste, tu tem que ajustar não somente parâmetros, mas arquitetura em geral, o que também é proibitivo. E eu, até onde vai meu conhecimento, eu conheço pouquíssimas empresas, como por exemplo a NVIDIA, que são capazes de criar novas arquiteturas como GPUs e TPUs. E a terceira alternativa é por engenharia de dados, que é o foco principal aqui da minha pesquisa. Mais especificamente, o que eu vim falar para vocês hoje é sobre seleção de instâncias, onde a principal pergunta que a gente quer responder aqui é se realmente precisa de todos os dados de treinamento que você tem. Pegando aqui uma analogia, utilizando aqui essa matriz termo-frequência, onde tradicionalmente os métodos de seleção de features escolheriam as features mais representativas, ou seja, filtrariam essas features, a seleção de instâncias trabalha numa direção ortogonal, ou seja, escolhendo quais são as linhas, ou seja, os documentos mais importantes do seu dataset, do seu conjunto de dados. Onde o objetivo principal, então, vai ser reduzir a quantidade de dados, mas garantindo que você mantenha a efetividade do seu modelo, ou seja, a qualidade dele, ao mesmo tempo que você diminui o tempo de treinamento ou de ajuste fino do seu modelo. Só que isso aqui é muito complicado, né? Porque fazer e garantir que essas 3 restrições sejam mantidas ao mesmo tempo é uma tarefa extremamente complicada. Porque para ser rápido é fácil. Eu posso simplesmente rodar um método aleatório, escolhe aí para mim 50% dos meus dados, mas aí eu consigo garantir que esse método aleatório vai manter a qualidade do meu modelo final? Não há garantia nenhuma que isso vai acontecer. Por isso, essa escolha precisa ser feita de forma inteligente. Aí, lá atrás, a primeira coisa que eu fiz para poder entender um pouquinho mais desse ramo foi uma revisão sistemática da literatura, onde a gente pegou 2.000 artigos, deduplicou eles, ordenou por critérios de relevância ou não relevância, e a gente achou 13 métodos que tinham sido propostos para resolver esse problema. Só que, avaliando esses 13 métodos, suas propostas e todos esses papers que a gente considerou relevante, a gente encontrou esses 13 métodos, mas eles eram aplicados majoritariamente em dados tabulares. Alguém aí conhece o GCI? Dados bem controlados, tabulares, que têm seu mérito, mas quando a gente pensa em melhoramento de eficiência, em tempo de treinamento, eles não faziam sentido, porque era uma tarefa muito bem controlada. E aí tu passava de 1 minuto para 50 segundos, ou seja, não tinha, assim, para a aplicação aqui não tinha muita motivação. O que levou a gente a propor um benchmark para uma tarefa inerentemente mais complexa, porque trata de datasets não estruturados, que é a classificação de texto. Aí esse benchmark aqui, ele contém 22 datasets já tratados, ou seja, já tem lá suas partições de treino, validação e teste. Tem também 3 abordagens de classificação de textos implementadas, DeepSeek, Llama, Bloom, BERT, Roberta e também os métodos tradicionais. Aqueles 13 métodos que eu falei para vocês de seleção de instâncias, eles também são implementados nesse pacote. E aqui as partições e o tratamento estatístico. E uma parte legal é isso aqui. A gente deixou isso tudo disponível para a literatura. Por que a gente fez isso? Porque agora vem um grupo de pesquisa e automaticamente, para não ter que fazer toda essa experimentação aqui, que foi caríssima,
e eu sei exatamente quanto durou, que foram 233 dias, 5.600 horas, dos experimentos que deram certo, porque os que morreram ali por algum motivo eu não consegui contar. E agora ele só precisa aplicar o seu novo método de seleção de instâncias nesses 22 datasets que já estão aqui validados, ou seja, já estão separados. E ele já consegue, com testes de confiança, testes estatísticos, mostrar que ele é superior, igual ou pior do que os métodos que já estão aqui na literatura. A gente também avaliou isso em termos de redução, efetividade e eficiência. Só que aí vem a primeira parte aqui, né? Os métodos, eles eram automáticos, você não conseguia mostrar o quanto você conseguia reduzir. Então, assim, as taxas de redução tinham métodos que reduziam menos, outros que reduziam mais. Só que nenhum deles foi capaz de manter a efetividade em todos os domínios que a gente aplicou. O melhor deles só conseguia fazer isso em 16 datasets aqui dos 22 que a gente aplicou. E quando a gente fala de eficiência, foi ainda pior, porque o melhor dos métodos conseguia fazer isso no máximo na metade dos datasets. Ou seja, nenhum dos métodos de seleção foi capaz de respeitar simultaneamente todas as restrições. Porque aí a gente tinha duas coisas, né? Primeiro, poxa, ninguém funciona. Ou seja, existe um desafio aqui que motivou a gente a propor os nossos próprios métodos. E aí hoje eu trago para vocês, vou explicar aqui para vocês, um dos métodos que a gente propôs, acho que foi um dos últimos, que é capaz de reduzir a quantidade de ruído e a quantidade de redundância presente nesses datasets. Mais especificamente, esse aqui é o framework. Antes de explicar ele, eu vou explicar dois conceitos aqui que são essenciais, que são os conceitos de calibração e de modelos fracos. O que é o modelo fraco? É um daqueles modelos tradicionais, em que a aplicação dele não leva muito tempo. Eu posso estar falando aqui para a tarefa de classificação de modelos como SVM, Logistic Regression, KNN e assim por diante. E calibração. O modelo calibrado é aquele que a gente consegue confiar nas predições de probabilidade dele. Ou seja, imagina que o classificador vira e fala para um conjunto de instâncias que ele tem 80% de chance de confiança que tais instâncias pertencem à classe número 0. Em mais ou menos 80% das vezes, ele vai dar certo a predição deles. Ou seja, essa questão de confiança traz as probabilidades, elas trazem para a gente um conceito de confiança. Agora, passando aqui adiante, aos conceitos de redundância e aos conceitos de ruído. A nossa primeira abordagem foi dar uma olhada na vizinhança dessas instâncias. Por quê? Imagina que a gente tem dois casos aqui. Primeiro, o triângulo aqui de baixo. Quando a gente analisa toda a sua vizinhança, a gente consegue perceber que todos os documentos concordam com a classe desse documento específico, sabe? Ou seja, ele está presente numa área extremamente redundante do nosso hiperplano. Então, a gente precisa dar para esse documento uma chance a mais dele ser removido. Enquanto a gente analisa o triângulo acima, ele está na nossa borda de decisão de classificação. Todos os documentos que estão aqui na borda da vizinhança dele são da classe contrária. Ou seja, faz sentido que eu mantenha ele para eu não perturbar a borda de classificação. Aí aqui a gente tem a proposta, eu não vou entrar em detalhes assim, mas a técnica é basicamente o seguinte. Utilize seu treinamento e prediz em cima dele mesmo. A saída dessa predição desse modelo fraco vai ser uma matriz de probabilidade. Documento, classes. A distribuição posterior. Para aqueles documentos em que você acerta a classe, você copia a probabilidade de predição dele. Para aqueles documentos em que você erra, você seta como 0, porque provavelmente eles estão presentes ali na borda de classificação. Depois você normaliza isso, obtendo assim uma distribuição de probabilidade em que, se você amostrar de acordo com essa predição de probabilidade, você está dando mais chance de remoção para documentos que são altamente redundantes. A segunda parte foi a parte de redução de ruído. E aí, para falar de ruído, a gente utilizou uma técnica que é tradicional, que é a análise de entropia. Veja bem, imagina que você tem aqui dois documentos que foram erroneamente classificados, X1 e X2. Se eu analisar a entropia de X1, a entropia aqui da vizinhança de X1 é 0, certo? Porque todos os documentos que estão na vizinhança são de outra classe. Então, bem provavelmente que esse documento X1 ele está na região errada no hiperplano. Ou seja, ele é ali naturalmente um ruído.
Enquanto o X2, que também está na borda de decisão, tem metade dos seus documentos pertencentes a uma classe e a metade a outra. Ou seja, a entropia aqui é máxima, quando a gente compara com a vizinhança desse documento. Então, a gente traz aqui e tenta manter mais esses documentos como o X2. Eu já falei para vocês como que a gente reduz redundância e como que a gente reduz ruído. Quanto que a gente reduz? Para isso também, a gente utiliza os métodos fracos e calibrados para ter uma estimativa de quanto que a gente deve reduzir. E para isso, a gente demonstra que existe uma alta correlação entre esses modelos calibrados com LLMs e SLMs para fins de treinamento. O que eu ganho com isso? Eu consigo fazer vários treinamentos desse modelo fraco que vão ser rápidos e ter uma estimativa de como que vai ser o comportamento quando eu fizer o treinamento de uma LLM, por exemplo. Então, para isso, primeiro a gente treina com todos os dados e a gente vai fazendo reduções baseadas naqueles vetores que eu apresentei anteriormente, gradativamente, ou seja, eu removo 5%, testo se houve degradação, 10% e testo se houve degradação, até que haja degradação nesse modelo fraco. Com isso, eu retorno à taxa de redução anterior. E aí, esse documento selecionado, esse conjunto de documentos selecionados, vai ser utilizado para fins de treinamento e ajuste fino de uma LLM, com garantias de qualidade. Vou mostrar aqui para vocês os resultados obtidos. A gente consegue perceber aqui, esses são os dois modelos que nós propusemos nos últimos anos, a gente consegue perceber que eles reduziram em média 29% a 40%, o que não é o que reduz mais nem menos. Mas a gente consegue observar aqui ao gráfico à direita que nos nossos métodos aqui são os únicos capazes de manter a efetividade em todas as aplicações. Ou seja, essas reduções em média aqui de 40%, elas não levaram à degradação do nosso modelo forte em nenhum dos casos. Quando a gente fala em eficiência, os resultados ainda são melhores. Porque aquelas remoções, elas levaram também a speedups em todas as suas aplicações, levando assim a redução de emissão de gás carbônico e redução de consumo energético. Mais especificamente aqui, os speedups foram em termos de 2,5 vezes mais rápidos. E quando a gente tem um segundo domínio, em que, imagina vocês que vocês tenham um limiar de quantidade de degradação do seu modelo aceitável. Digamos que essa quantidade seja no máximo 5%. O que a gente consegue ver aqui é que as taxas de redução do nosso modelo elas poderiam ser aumentadas, trazendo modelos até 6 vezes mais rápidos, pagando no máximo 5% de degradação da qualidade dos nossos modelos. E aí, vocês realmente acham que vocês precisam de todos os dados de treinamento de vocês? O que eu mostro aqui é que existem fortes evidências de que não, talvez melhor do que a gente trabalhar em algoritmos específicos, seja trabalhar em engenharia de dados. Porque tudo isso que eu mostrei para vocês parte de preceitos simples, tradicionais, e que foram agregados, em que a gente trabalhou no nosso dado, conheceu o nosso dado, ao invés de fazer o que hoje é muito feito na literatura. A gente vê vários papers aí nas mais diversas áreas em que, poxa, eu apliquei LLM e resolvi o problema. E é só isso. Em várias áreas. A gente consegue ver isso em várias conferências. E muitas das vezes, a pessoa não se dá o trabalho de ver o dado de fato. Eu estava trabalhando assim, com um grupo de pesquisa em que já existia uma solução lá prévia e depois a gente não conseguia saber o porquê que uma coisa era melhor que a outra. No final das contas, só bastou ver os documentos, em que os documentos selecionados por uma das abordagens eram, de fato, muito melhores. O restante era lixo, e por isso que trazia para a gente uma sensação de que um estava trabalhando melhor que o outro. Mais especificamente, vou falar aqui também, então, de colaborações para esse trabalho. A gente tem colaborações com várias equipes internacionais, com o Fabrício Sebastiani, o Ish no CNR, com o professor Nicola Ferro, com o professor David Baggio. E se vocês acham que essas técnicas aqui de engenharia de dados, elas possam ser aplicáveis aos seus problemas, venham falar comigo, porque pode também significar o início de novas colaborações. Toda essa discussão também está incluída aqui em um dos grandes desafios da computação para os próximos 10 anos, da CSBC. E o legal foi ver que, no geral, a construção do documento dos grandes desafios é feita pela sumarização da reunião.
IA sustentável foi um dos pontos das nossas propostas que foi muito mencionado nesse livro. Então é legal ver que as pessoas hoje em dia elas estão enxergando que não basta ser muito bom, tu tem que ser sustentável também. Porque vai existir um tempo em que a gente vai precisar diminuir esses gastos por causa de emissão de carbono e por causa do consumo de energia. Agora esse slide aqui, eu prometo para vocês, eu juro para vocês que não é só para autopromoção. É justamente para mostrar que minha tese ela ganhou a melhor tese e o segundo lugar em vários concursos de dissertação, e alguns amigos, colegas, eles falaram assim, poxa, Washington, mas tu tá aplicando para tudo. Cara, eu tô aplicando para tudo porque isso é importante para várias áreas. E as várias áreas, elas reconhecem isso. É importante, a sustentável é importante para banco de dados, é importante para sistema de informação, é importante para inteligência computacional e para a área de multimídia também. Então, a gente vê aqui que esses métodos, hoje em dia, a gente não consegue mais falar de IA, inteligência artificial. Tu precisa falar de IA responsável, e a gente tem aqui uma grande autoridade no ramo, que é o professor Anderson, e a gente precisa falar também de IA sustentável. E agora, só para finalizar rapidinho aqui, eu falei muito de um dos desafios, né, que é essa questão de sustentabilidade. A gente tem vários outros, principalmente porque a gente trata aqui linguística computacional, tratamento e disseminação. E aí nasceu esse novo INCT, ao qual o professor Anderson Rocha também é um dos membros. Eu trabalho lá como membro do comitê gestor e também secretário-geral, onde a gente está tratando aqui vários dos problemas que existem nesses modelos de linguagem. A gente está falando de alucinação, de subrepresentação do português brasileiro. Eu tenho uma iniciativa, eu trabalho com um grupo da Google em um projeto, em que eles percebem que o Gemini, ele, de fato, ele não consegue capturar contextos da representação linguística brasileira. Isso é um fato, e isso vem por causa de uma questão muito específica. Imagina vocês aqui, o português que a gente fala em São Paulo é diferente do português que a gente fala em Minas. O português que a gente fala em Minas, no Sul, é totalmente diferente do norte de Minas. Ou seja, o Brasil é um país muito grande, é muito extenso, e por isso traz muitas variedades do próprio português brasileiro. E eu nem estou entrando no âmbito também que a gente tem várias linguagens indígenas aqui no Brasil. O professor Cláudio Pinhanês, do ICMC da USP, ele trabalha bastante com isso. E isso traz desafios muito grandes também. A gente tem a subrepresentação de minorias, a falta de confiabilidade, a rastreabilidade da saída desses modelos, a disseminação de informação, que é uma das partes que a gente falou aqui no início da palestra. Justamente, ano que vem, a gente vai ter um desafio muito grande por causa das eleições. E esses modelos gigantescos aí. E eu só estou apresentando isso aqui porque, se vocês quiserem colaborar, a gente está sempre aberto a colaborações aqui no âmbito do INCT. Basta me procurar. Uma parada legal do INCT é que a gente tem a representação das 5 regiões do Brasil aqui, com representantes de cada uma dessas universidades e desses ICTs, principalmente porque a gente conseguiu observar que existem várias iniciativas que estão com o objetivo de resolver o mesmo problema, só que elas são feitas de forma separada. Então, por que não juntar essas iniciativas e resolver o problema de uma forma muito robusta? Esses são os objetivos desse iniciativa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, obrigado. Eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de fazer uma discussão legal. Quando você faz a análise inicial dos seus documentos para selecionar quais são os mais interessantes, as features que você usa são simplesmente term frequency e inverse document frequency? Sim, para a parte de seleção, sim. Por quê? A gente tentou fazer algumas abordagens que levavam em consideração embeddings contextuais. Quando a gente fala de embedding contextual estático, o grande problema é que eles são caros de serem obtidos. Ao mesmo os contextuais dinâmicos, por exemplo, BERT e Roberto. Mas beleza, você tem uma outra opção que é pegar os embeddings contextuais de modelos já pré-treinados. Você pode já lá pegar eles, é muito barato conseguir isso. Só que aí eles caem em questão de qualidade.
E por isso que a gente utilizou essa abordagem que é tradicional. É só o TF-DF mesmo de cada um dos documentos. E aí no slide 37, se você puder voltar, você faz um treinamento de um modelo simples, leve de classificação, né? Isso. Então, a sua aplicação, você sempre assume que é de classificação. Sim, para essa aplicação... Você está fazendo fine tuning, você está fazendo... O seu objetivo é selecionar as melhores instâncias para um futuro fine tuning, mas só de problemas de classificação. Sim. Legal. De vários problemas. Só que aí já teve uma pergunta que foi mais ou menos nesse sentido. Poxa, você já testou em outras tarefas? Sim. Já testamos em ranking, já testamos em tarefas de recomendação. Basicamente, se você quiser aplicar esse mesmo modelo aqui para qualquer outra área, isso aqui é um framework. Você só precisa modelar cada coisa de acordo com a sua aplicação. Aí eu tenho mais duas perguntas e eu gostaria de abrir para o pessoal, para monopolizar. Uma abordagem muito direta para comparar isso, que alguém poderia perguntar para você, eu tenho certeza que algum revisor perguntou, o seu próprio time perguntou isso. E se você chega e faz uma clusterização do seu conjunto de dados original, a partir do centro de cada cluster, você determina quem são os documentos da borda e usa os da borda para poder fazer o fine-tuning. São aqueles que são os de maior dúvida. Uhum. Tem algum método da literatura que é exatamente isso? Tem um baseline que é exatamente isso. Ah, beleza. E aí ele mostrou que ele é um pouco mais caro, as taxas de redução dele não são tão boas, e aí por isso, na fase de treinamento do modelo, de ajuste do modelo, isso leva um overhead. Porque a gente também não pode gastar muito tempo nessa fase de engenharia de dados. Porque senão o tempo que você vai ganhar no treinamento só ajuste fino não vai ajudar. Exatamente. E aí, finalmente, qual é a maior base que você fez? Porque, assim, é super legal a redução de 40%, mas eu gosto de ser um provocador. Então, eu pensaria, tá, mas o que aconteceria se eu usar só 1%? Então, quando você está trabalhando numa base muito, muito grande, 40% seria ainda muito caro energeticamente, em termos de tempo, etc. Mas caísse para 1%, ficaria super legal. Qual foi a maior que você tentou? A maior que a gente testou foi a de 1 milhão de documentos, que é a Medline. Só que aí vem uma parte interessante. Mesmo na Medline, que tem um grande conjunto de documentos, a gente não conseguiu passar de 50%. Então, assim, existe alguma coisa que a gente ainda não sabe responder. Por que a gente não conseguiu chegar nesse 1%? E esse 1% foi um teste mesmo. Porque faz super sentido. Se eu tenho 1 milhão de documentos, eu posso reduzir mais. Isso nem sempre é verdade ou não é verdade, por enquanto, porque a gente não conseguiu solucionar esse problema. Aí é uma coisa que a gente pode trabalhar. Ainda. Eu adoraria deixar isso com 1% ou até menos. Exatamente. Muito bom, obrigado. E aí, gente, vamos lá? Caps? Não. Acho que no slide 39. Ah, não, no anterior. Esse aqui? Mas está pulando 2. Cadê o 39? Nós falamos. Eu acho que apagou. Eu acho que Tem alguma coisa selecionada à distância? pode ser que sim. Tá vendo? É interessante que eu vi o slide anterior e eu pensei, caramba, é o slide anterior que eu quero. Na hora que eu olhei, estava 40. Falei, eu antes de 40, qual é o número? 39, você está no 5, né? De fato, não existe mais o 39. 39.